Senhor nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nesta segunda-feira, neste dia 27 de maio de 2019, vos damos graças, Senhor, por estarmos sendo usados por Ti para trazer este alimento, esta comida que permanece para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Por isso vos pedimos, Pai, continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, em nome de Jesus. E hoje, irmãos, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e principalmente vivificadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, em que o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, vivifica a letra. Portanto, nós vamos ver, está escrito em Ageu, capítulo 2, versículos 8 e 9. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa ou desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E as riquezas de Deus, irmãos, a maior riqueza de Deus somos nós, somos a obra da sua criação, somos a menina dos olhos de Deus, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Portanto, nosso Deus diz, em Ageu, capítulo 2, versículos 8 e 9, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa, ou da segunda casa, será maior do que a da primeira, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E a primeira casa, quem é a primeira casa? Em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, está escrito, amados, mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, ou seja, se tão somente conservarmos firme a nossa fé, e nós somos a casa de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, mas a casa de Cristo, o que nos firma no Senhor a nossa fé, irmãos, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento, é o alicerce, é a base das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem ou que não se veem. E a fé é o crer sem ver, a fé é a certeza de que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir, a fé é crer sem olhar as circunstâncias, as nossas voltas, aos nossos redores, como Tomé, que para crer teve que ver, e o Senhor teve que ver as chagas do Senhor Jesus Cristo, os buracos dos cravos nas suas mãos, as suas perfurações dos seus lados, que foram perfurados com aquelas lanças. Ele para crer teve que ver, e Jesus o disse, Tomé, tu para crer teve que ver, benditos são os que creem sem ver. E nós, quando nos convertemos a Deus, amados, quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, aquela velha criatura sepultada, nós passamos a andar em novidade de vida, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E conforme também está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, ou mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí há a conversão, o cristão, a pessoa andava como velha criatura, como criatura de Deus e passa a condição de filho e filha de Deus. Mas muitas pessoas que não estão firmes na fé, amados, elas se afastam da presença do Senhor, e elas são esta primeira casa de Cristo. Pois em Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito, mas o justo
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. E muitas pessoas não se firmam na fé. E nosso Deus, ele diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o justo, ou meu justo, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou a minha alma não se compraz nele. E aquelas pessoas, muitas pessoas recuam, muitas pessoas se desviam da fé, abandonam o primeiro amor. Eles antes eram casa de Cristo e passam a ser moradas de demônios, conforme está escrito em Mateus capítulo 12, versículos 43, 44 e 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva outros 7 espíritos piores do que eles, e entrando habitam ali. São os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má, ou seja, aquela pessoa que antes era a casa de Cristo, era a primeira casa, a primeira morada, a primeira habitação, porque ele ainda estava sendo avivado, ele ainda estava naquele processo de conversão. O Senhor Jesus Cristo, ele abandona os pecados, ele passa a ser a casa de Cristo, mas ele olha para o mundo, ele olha para os prazeres e deleites do mundo, ele sente saudade daquilo que ele vivia no mundo, e ele se desvia da presença do Senhor. E também aí o nosso Deus o exorta também, exorta essas pessoas, 2 Pedro capítulo 2, versículos 20, 21 e 22. Porquanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. E estas pessoas se desviam da fé, mas o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, não desiste delas, amados. O nosso Deus dá oportunidade a essas pessoas de voltarem à presença do Senhor, de passarem a ser a segunda casa. A glória da segunda casa, ou desta última casa, será maior do que a da primeira, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 22, desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem, ou como a fumaça. Torne-te para mim, porque eu te remei. E também está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, dos versículos 19 ao 21. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trareis e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. E esta pessoa que volta aos caminhos do Senhor, ele passa a ser a segunda casa, a segunda morada de Cristo. A glória desta última casa, ou da segunda casa, será maior do que a da primeira, e neste lugar darei a paz. Ele passa a receber de novo. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trareis e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Portanto, é uma oportunidade que o nosso Deus dá àquelas pessoas que se desviaram para voltarem à sua presença, pois ele também diz no Evangelho de Mateus, capítulo 16, de João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, nós não temos que nos desviar da presença do Senhor, nós não temos que buscar o refúgio em outro lugar, nós temos que continuar sendo o templo, a casa, a morada de Cristo. Mas aquelas pessoas que por algum motivo se desviaram da presença do Senhor,
Ele dá uma oportunidade a estas pessoas de voltarem à sua presença, de se transformarem na sua segunda casa, e ele diz que a glória desta última casa ou da segunda casa será maior do que a da primeira. E neste lugar darei a paz, esta pessoa terá paz, ela não olhará para as circunstâncias, ela viverá pela fé, conforme está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 1, ora a fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê, o que se não vê. Ela terá uma nova oportunidade de seguir e servir a Jesus, de ser casa de Cristo, de ser considerado filhos e filhas de Deus, conforme nós já vimos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, ou mas a todos quantos receberam, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, amados, que fica esta palavra edificadora, exortadora, reveladora, para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, nesta segunda-feira, neste dia 27 de maio de 2019. Uma boa tarde, a paz de Cristo para todos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.